E um grande abraço. Bom, querido Valdelúcio, a gente tem uma outra notícia. O Mauro Vieira participa, então, de reunião de negociação com os Estados Unidos quanto ao tarifaço. Será que vai diminuir mesmo? Como é que vai ser? Será que tem boa novidade para a gente? Essa é a expectativa, viu, Ellen? Os representantes dos dois governos, o brasileiro e o norte-americano, realmente se reúnem nesta quinta-feira para tratar dos tarifaços, das sanções que foram impostas pelo presidente americano Donald Trump, inclusive ali em resposta a alguns produtos, né, que são importados para o Estado americano. Inclusive, a gente lembra que houve um primeiro encontro, um primeiro momento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, representante dos brasileiros, e Donald Trump em uma reunião global que aconteceu mês passado, onde foram, inclusive, nas palavras do próprio Trump, houve uma química muito boa entre os dois representantes, né, entre os dois governantes. E em um segundo momento, através de um telefonema, ficou então acertado que haveria essa reunião com representantes para tratar justamente sobre as sanções às autoridades brasileiras e também aos impostos, né, os altos impostos cobrados, inclusive em alguns produtos, chegando a 50% em cima do valor normal. Esse encontro vai acontecer na tarde de hoje entre o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O ministro brasileiro chegou na segunda-feira a Washington e antes da confirmação de Lula, a possibilidade do encontro entre os representantes foi antecipado, inclusive aqui a gente trouxe essa possibilidade de que realmente iria acontecer, e então se confirma nesta quinta-feira. Como a gente disse, Trump sinalizou durante o encontro com o presidente da Argentina, Javier Milei, um dos pontos que deseja negociar com o Brasil: a possibilidade de substituição do dólar por uma moeda comum entre os países que integram aí o BRICS, que é o grupo que reúne algumas das principais economias emergentes do mundo. Inclusive, além disso, é claro, ao falar na conversa que teve com Donald Trump por telefone, o presidente Lula, durante uma cerimônia ontem, fez referência à declaração do americano na Assembleia Geral da ONU, que teve uma química excelente com ele. Inclusive, Lula deu mais detalhes sobre o que os dois conversavam durante a ligação, né? Ele queria estabelecer uma conversa, principalmente na palavra do presidente Lula, sem preconceitos com o Brasil, com os brasileiros, porque, afinal de contas, nesse momento não existe lado, mas existem interesses em comum entre todos aqueles que aqui habitam. Por isso é tão importante esse encontro entre os representantes. Vale lembrar, esse encontro vai ser realmente entre representantes, tanto do presidente Lula quanto do presidente americano Donald Trump, para tratar de assuntos de interesses em comum entre os dois países, para que, de fato, através de um momento de harmonia em que sejam ali predominados os interesses em comum, saia bons resultados para os brasileiros, para os americanos, que a gente possa ver o desenvolvimento do nosso país e que aqueles que ali foram eleitos para representar o povo possam fazer essa parte que lhes cabem, que é justamente lutar pelos interesses em comum. A reunião acontece, então, logo mais à tarde, e a gente vai continuar acompanhando para trazer também os desdobramentos e o que de fato vai ficar decidido deste encontro que é tão esperado e que de fato possa vir ali algumas melhorias no que se refere principalmente aos tarifaços que a gente amplamente já divulgou aqui e que vem impactando a economia do nosso país. Tá aí, grande dia para a nossa economia, para a geopolítica como um todo, entre esses dois grandes países que são os Estados Unidos e o Brasil. A gente espera que venham boas notícias, sejam positivas, que esse tarifaço diminua o máximo que puder. Depois desse encontro na ONU, que eles tiveram essa química, existe de fato ali uma reciprocidade entre os dois, né? Os dois gostaram ali um do outro, se deram bem, conversaram ao telefone dias depois. Então, assim, independente de qual lado você seja, independente, direita, esquerda, centro, embaixo, o importante é a gente torcer pelo Brasil. E se os dois estiverem bem, se os dois estiverem ressoando, né, ressonantes, estiverem em harmonia, o Brasil está bem, o Brasil vai para frente. Porque a gente sabe que
A gente precisa, sim, da superpotência que são os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos também precisam aí da gente. A gente exporta muita coisa boa para eles. Somos únicos em muitas coisas. Então, a gente espera, sim, que seja uma tarde muito positiva. Ô, Trump, por favor, dá uma baixadinha aí de pelo menos 40%. 10% tá bom já. Ou não, tira logo tudo. Seria o nosso desejo, né, Nana? Essa é a santa diplomacia, Ellen. Quando os países deixam as rivalidades de lado e entendem o bem comum, que, claro, faz bem para ambos que estão envolvidos nesse imbróglio, que é a questão do tarifaço. O brasileiro agradece, Trump. Ó, vamos fazer o seguinte, pode deixar que você aí aceitando, facilitando aí para o Brasil. A gente vai fazer o seguinte, a panelada no mercado da Pissarra em Teresina é por minha conta. Pode vir que eu vou levar você lá. Venha, viu? Que aqui eu lhe ajeito. E desse jeito a gente vai ver o Guabiru de plástico, né, Nana? Assim a gente vai conhecer o Guabiru de plástico, né? Na Disney. Famigerado Mickey. O famoso Mickey, que muitos brasileiros gostam muito e desejam ir, assim como outras pessoas de outros lugares do mundo. O que a gente quer, na verdade, Valdelúcia, é que essa relação entre Brasil e Estados Unidos realmente esteja em paz, que esse casamento volte a ter paz, que essa relação de negócio volte a fluir para que a nossa economia continue se mantendo, crescendo. Enfim, a gente oferece produtos de excelente qualidade e os Estados Unidos compra com um preço justo, sem tarifaço, e a gente se resolve. É isso. Perfeito. Ô, Valdelúcio, só para lembrar para todo mundo, qual é o melhor e maior portal de notícias do mundo todinho? É claro, com todo prazer, eu convido a todos que nos acompanham agora a acessar meionews.com, ficar muito bem informado de tudo que acontece aqui no nosso estado, no Piauí, no Brasil.